E nós vamos dar continuidade à entrevista que estamos fazendo com os candidatos à Prefeitura da capital. Hoje nós estamos recebendo aqui o candidato Firmino Filho, candidato à reeleição, prefeito Firmino Filho, que vai conversar com a gente a respeito de campanha política e de outros assuntos também. Prefeito, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Boa tarde. Bom, antes de mais nada, aproveitar essa oportunidade que o senhor acompanhou aí as propostas dos candidatos, falar a respeito dessa, vamos dizer, acusação que o PSTU faz através da sua candidata em relação aos valores que deveriam ser repassados ou que não teriam sido repassados aos professores e que seria um repasse obrigatório. Como é que o senhor tem administrado essa situação? O que é que há de fato nessas denúncias? Basicamente, a Prefeitura Municipal de Teresina ganhou uma ação judicial e esses recursos serão aplicados na educação de acordo com as leis do Fundeb. Inclusive, nós colocamos isto numa lei municipal. Portanto, todos esses recursos, assim que chegarem na Prefeitura, vão ser aplicados de acordo com todos os preceitos que o Fundeb tem para a aplicação dos recursos. Da nossa parte, não tem nenhum tipo de desvio em relação a essa norma que está estabelecida em lei municipal. Como é que você tem encarado esses constantes ataques ou observações ou críticas à sua gestão que tem partido dos demais candidatos? Isso é absolutamente natural que nós tenhamos que enfrentar crítica durante o processo eleitoral. Mas para nós é motivo de grande alegria saber que nesse período eleitoral a aprovação da nossa administração está aumentando. Portanto, a população está de fato recebendo essa prestação de contas que nós estamos fazendo na cidade e ao mesmo tempo estamos mostrando aquilo que nós queremos fazer para o futuro. Portanto, para nós é tudo absolutamente natural, todo esse processo eleitoral e com suas críticas, mas o que nos anima, o que nos renova de fato é essa aprovação que a cidade de Teresina tem tido em relação à nossa administração e nos dá toda essa energia necessária para que nós possamos não apenas fazer uma campanha bonita, mas também para que nos próximos 4 anos a gente possa fazer muito mais pela nossa querida Teresina. O que o senhor imagina, prefeito, em termos de estrutura administrativa da Prefeitura? O senhor, em mandatos anteriores, criou as superintendências de desenvolvimento, Sul, Sudeste, enfim. Agora, na atual gestão, promoveu mudanças na estrutura administrativa da saúde, inclusive até com críticas de adversários. Como é que o senhor pretende tratar a estrutura administrativa da Prefeitura sendo reeleito prefeito da capital? Nós entendemos que precisamos fortalecer muito a parte de desenvolvimento urbano. Nós já temos uma grande estrutura na área social, especialmente na área da saúde, e pretendemos fazer reformas para fortalecer a capacidade de responder, especialmente das SDUs, que precisam ter cada vez mais autonomia, cada vez mais recursos para fazer essas obras pequenas e médias que as comunidades tanto clamam. E pretendemos também fortalecer, através de uma nova estrutura gerencial, a nossa própria educação. Ela tem, ao longo do tempo, mostrado algumas deficiências, né, alguns estrangulamentos que precisam ser enfrentados com algum tipo de reforma. Então, da nossa parte, nós entendemos que tudo isso tem que ser feito com muita parcimônia, porque, afinal de contas, nós vivemos aquela que é a maior crise econômica da história do Brasil. O PIB brasileiro, em 2014, praticamente ficou estagnado, nós crescemos 0,1%. E nos últimos 2 anos, o PIB decresceu quase 4%. Vivemos um período no qual o desemprego está se alastrando, mais de 2.800.000 brasileiros perderam seus empregos nos últimos 2 anos, milhares de empresas estão quebrando. Isso se reflete também na queda de receita por parte da Prefeitura Municipal de Teresina. Basta dizer que a Prefeitura, em 2 anos, perdeu, em termos anuais, algo em torno de 120 milhões de reais, o que significa a receita de um mês. É como se, de repente, chegasse para a Prefeitura, olha, um mês você não vai ter nenhum tipo de receita. E, apesar disso tudo, nós estamos enfrentando essas adversidades, matando um leão a cada dia. No dia seguinte tem que entrar na mesma jaula para enfrentar um outro leão, mas indo em frente, acreditando que essa luta é necessária para que não apenas nós possamos manter a cidade funcionando, mas também a cidade expandindo, a cidade com essa que é a maior onda de investimento da nossa história. Quando o senhor fala a respeito desses valores, 120 milhões de perdas, a gente fica até pensando qual será o maior desafio do próximo prefeito em relação a este assunto especificamente? Mas nós entendemos que essa crise ela está no fundo do poço. Ela já chegou ao fundo do poço lá no Sul-Sudeste durante o primeiro semestre. Final do ano passado, primeiro semestre. Agora, como a economia nordestina ela fica um pouco
dependente, né, do nível de atividade do Centro-Sul, ela agora que está chegando, esse fundo do poço que está chegando na economia do Nordeste. Portanto, nosso período mais difícil vai ser até o mês de dezembro desse ano. Acredito que para o ano de 2017 nós vamos ter já uma economia com outra expectativa, já começando a crescer, já começando a ser mais dinâmica, isso, portanto, se refletindo, né, nas receitas públicas, tanto a nível estadual quanto a nível municipal. Eli Lopes. Prefeito, a gente recebe muito pedido, muita pergunta quando os outros candidatos vêm aqui sobre a questão da Guarda Municipal. Muitos candidatos já estão prometendo o que vão fazer e os telespectadores querem saber, se o senhor for reeleito, o que vai mudar e o que o senhor vai fazer em relação a isso. E muito pedido aqui também para que a Prefeitura intervenha nessa questão da constante falta d'água na capital, que está muito grave nos últimos dias, e quer saber o que a administração municipal pode também fazer em relação a isso. Em relação à questão da Guarda Municipal, é importante esclarecer que nós estamos criando uma nova instituição municipal e é necessário que ela possa dar os seus primeiros passos bem. Uma organização que ela tem que começar com uma boa cultura organizacional, com disciplina, para que efetivamente ela possa prestar um bom serviço. Eu digo sempre, é como se você estivesse plantando uma querida plantinha, quer dizer, a semente está germinando, está começando a crescer, e é necessário que você trate muito bem para que ela possa crescer forte e possa frondosa e possa servir, né, aos seus objetivos. É isso que nós queremos com a Guarda Municipal. É exatamente por isso que chamamos 100 concursados e até o final do próximo semestre, se o povo teresina assim o escolher, nós chamaremos todos os concursados até o final do próximo semestre. E queremos que essa Guarda Municipal cresça de acordo, né, com as nossas possibilidades e, ao mesmo tempo, cresça dando um bom serviço para a população. É importante dizer que ela vai servir para que nós possamos estabelecer novos projetos, não apenas os espaços públicos seguros, como é o caso, por exemplo, lá do Parentão, mas também novos projetos em parcerias com o governo do Estado, como é a ideia do projeto do Vila Baixo de Segurança. A ideia é basicamente utilizarmos intervenções urbanas naquelas áreas que são as mais violentas, intervenções sociais, especialmente voltadas para a juventude, esporte, lazer, saúde, qualificação profissional, enfim, movimentar a juventude dessas localidades e, não menos importante, em parceria a Guarda Municipal com a Polícia Militar e a Polícia Civil, para que nós possamos fazer um trabalho também nessa outra dimensão. De sorte que nós queremos fazer essa espécie de ocupação territorial. E dizer que essa guarda, para dar um bom resultado, ela precisa estar bem treinada, bem trabalhada, bem disciplinada, com bom planejamento, com boa organização, para que, de fato, ela possa entregar a sua promessa. Só para fazer uma pequena comparação, a Polícia Civil, que é centenária, não tem nem 1.500 homens na nossa cidade. A Polícia Militar, que tem 190 anos, ela não tem sequer 2.500 homens em exercício na cidade de Teresina. Então é importante que a gente possa fazer um debate sério, organizado, com rumo para... Você está fazendo uma crítica àqueles que disseram que de forma a guarda nenhuma, seria, é minha obrigação teria falar... 1.500 homens. Não, de forma nenhuma. A minha obrigação é falar a verdade para a população. Olha só, eu acho que uma amizade, ela só é duradoura quando a conversa é franca, direta e sincera. E essa é a conversa que nós queremos ter e sempre buscamos ter com a cidade de Teresina. Está faltando franqueza e sinceridade aos outros candidatos? Não cabe a mim julgar. A minha conversa é com a população de Teresina. Eu falo aquilo que entendo como é a nossa realidade, falo das nossas limitações, das nossas possibilidades e falo dessa nossa paixão por fazer Teresina avançar. E vamos avançar em todas as áreas, não tenho a menor dúvida disso. Temos feito uma administração que tem enfrentado grandes desafios. Agora há pouco acabamos de falar de crise, mas estamos realizando muito na área da educação. Teresina saltou, não apenas é a melhor educação municipal das capitais do Nordeste, está entre as 3 primeiras. E nós, nos próximos 4 anos, nós vamos disputar o ouro, não é mais medalha de bronze, está precisando fazer reformas nessa área, porque o senhor está encontrando alguns problemas nela e a área que o senhor disse que é a melhor. Claro, nós sempre temos que mudar, a vida é assim, permanente transformação, permanente mudança, para que nós possamos fazer mais. Estruturar melhor essa Claro, olha, se nós saímos de melhor do capital do Nordeste por 3º lugar, nós temos que fazer muito mais para sair do 3º lugar para ser o primeiro. E com esse novo salto, não tem a menor dúvida que nós vamos estar muito próximos de dizer que nós temos uma educação pública de qualidade na cidade de Teresina, que é uma utopia muito grande para todo educador, para toda a nossa cidade. E temos que avançar também no nosso processo de mobilidade urbana. Entregamos na semana passada aquela ponte bonita, Anselmo Dias, 320 metros de extensão, 3 faixas indo, 3 faixas voltando.
É a segunda maior obra da história da Prefeitura e a segunda maior ponte intermediária construída da cidade de Teresina. E vamos fazer muito mais, tem muito mais coisas para ser entregue nos próximos anos. Mas a Eli falou também, prefeito, sobre a situação da água aqui na cidade, saneamento, correto. Existe uma agência, existe um contrato de concessão à AGESPISA. O senhor já chegou até a falar em entrevistas anteriores, aqui mesmo na Cidade Verde, de que a Prefeitura está no limite do suportável na relação com a AGESPISA. O que isso representa do ponto de vista administrativo? Em relação ao que aconteceu nesse fim de semana, nós tivemos contato com a AGESPISA fazendo a cobrança do que estaria acontecendo. Houve um problema técnico, uma quebra de equipamentos e que teoricamente já foi resolvido. Então, o papel da Prefeitura é cobrar que a AGESPISA cumpra o seu papel, cobrar que a AGESPISA cumpra a sua função, feita através da SET, que é uma agência da Prefeitura que existe exatamente para isso. Em relação à questão mais estrutural, é fundamental perceber que a Prefeitura fez esse contrato de gestão com a AGESPISA, a gestão anterior. Esse contrato, ao longo do tempo, ele não tem sido cumprido. Não apenas a AGESPISA não tem cumprido com sua expansão da rede de esgotamento sanitário, como também a AGESPISA tem até retrocedido na questão da água de Teresina. É importante que se diga isso. O governador anterior buscou alternativas, o atual governador está buscando alternativas. Então, nós temos que ter, acredito que um tempo suficiente para que eles possam buscar essa alternativa. Caso isso não aconteça, a nossa solução, infelizmente, é o rompimento desse contrato com a AGESPISA para que a Prefeitura possa tomar conta do sistema de forma autônoma, de forma própria. E tem estrutura para isso? Tem que fazer toda essa estrutura? Olha, veja só, todo problema precisa ser enfrentado. A gente não pode ficar indefinidamente de braços cruzados. A instituição já existe, está prevista, inclusive, em lei, tudo amparado em leis. Exato, já existe a previsão legal e nós não teríamos nenhuma dificuldade, nenhuma falta de determinação em fazer com que essa alternativa fosse cumprida. Vai dar muito conflito, não tem a menor dúvida, mas é necessário para que nós possamos enfrentar esse desafio, que é um desafio da cidade de Teresina. Não apenas no esgotamento sanitário, mas também na questão da água, que fica bastante claro, especialmente nessas épocas do BR-Albró. A Superintendência de Desenvolvimento Urbano, o senhor falou da possibilidade de aumentar essa autonomia. Isso significaria exatamente o que, prefeito? Eles teriam autonomia para a realização de obras, seriam subprefeituras? Como é que isso funciona nessa cabeça do senhor? A ideia é de fazer com que as SDUs sejam cada vez mais subprefeituras, ou seja, fortalecê-las na sua capacidade de intervir, não apenas na realização de obras e prestação de serviço, mas também de regulação do espaço. As SDUs foram criadas há exatamente 16 anos atrás, foram um sucesso absoluto, mas elas precisam de um processo de revitalização. E é isso que nós queremos fazer uma melhor divisão de trabalho entre as secretarias setoriais, como é o caso da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Habitação, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e as outras SDUs. Teria subpastas dentro dessas superintendências? A rigor já existem as várias gerências que fazem esse processo. O que nós precisamos fazer, na verdade, é o fortalecimento de toda essa estrutura. A cidade de Teresina, o seu município, a nossa prefeitura, nos últimos anos, ela foi muito absorvida com o crescimento do setor saúde. Só para você ter ideia, nos últimos 10 anos, a área de saúde de Teresina ela saltou de algo em torno de 5.500 servidores para algo em torno de 10 mil servidores. Ou seja, nós tivemos um crescimento significativo da área da saúde que consome grande parte da nossa receita. E isso aí evitou um crescimento maior, um fortalecimento maior das outras áreas. Então é necessário que nós possamos também ter um fortalecimento dessas áreas tão importantes para o desenvolvimento das nossas comunidades. Eli Lopes. Prefeito, muitos pedidos aqui dos telespectadores de asfaltamento em ruas dos bairros, se esse projeto vai continuar numa próxima administração. E eles citam até alguns nomes de ruas que precisam, que tem cadeirante ou que tem pessoas que têm dificuldade de locomoção, e eles acreditam que o asfalto pode facilitar essa questão do deslocamento. De fato, nós fizemos muito asfalto, mais de 430 quilômetros de asfalto, e pretendemos fazer muito mais nos próximos anos. E vamos também mudar algumas regras do asfalto. Hoje existem muitas ruas que são asfaltadas aqui, outras lá e outras não. Então acredito que nós temos que acabar com essa discriminação fazendo os quadrilatos, fazendo todo o conjunto, todos os bairros, como exatamente nós estamos fazendo lá no Parque Piauí, como nós fizemos, por exemplo, lá na Água Mineral, como nós fizemos, por exemplo, lá no Renascença 2, como fizemos lá, por exemplo, no Tancredo, como nós fizemos lá no Santa Sofia. Essa é a ideia para os próximos anos, se assim o povo teresina nos permitir. E
já está encerrando o tempo. Eu peço o seu voto para que a gente possa continuar a trabalhar mais para a nossa cidade. Mas dá tempo ainda uma última pergunta. Opa, pergunta. Muitos dos candidatos têm dito o seguinte, que o senhor já está na gestão há muito tempo, e se pegar o tempo que o senhor era secretário, aí que esse tempo aumenta bem mais, e falam a respeito da necessidade de uma mudança, de uma renovação, é hora de dar oportunidade para outros grupos. Como é que o senhor tem avaliado essa declaração? Olha, dizer que eu estou cada vez mais experiente, mais preparado para enfrentar o desafio da cidade. E dizer também que eu continuo com a mesma garra, a mesma raça, a mesma determinação que tinha há algum tempo atrás. E dizer que a nossa paixão só tem aumentado. Sou eternamente grato ao povo teresinense, sou apaixonado pela minha cidade, quero continuar a batalhar, a suar a camisa, arregaçar as mangas para fazer muito mais pela nossa cidade. E creio que a gente tem condições de assim o fazer. Queria agradecer ao senhor prefeito Firmino Filho, candidato à reeleição pelo PSDB. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Grande alegria. Grande abraço. Confira agora a agenda dos candidatos à Prefeitura da capital. A candidata Lourdes Melo, do PCO, à tarde faz panfletagem no bairro São Joaquim. Dr. Pessoa, do PSD, à noite participa de sabatina e também tem reunião no bairro Mário Covas. Everton Diego, do PSOL, à tarde faz caminhada pelo bairro Bela Vista.